Você sabe qual é o seu problema? É porque você tem medo de errar. E o medo de errar, ele tem te paralisado, ele tem deixado você paralisado mesmo, sem ter atitude ou sem começar um empreendimento, sem começar algo na sua vida, porque você tem medo, né? Medo de errar. Eu quero conversar com você sobre isso hoje e queria que você compreendesse um pouco o que esse medo tem feito com você. Bem, o medo aliás, o medo ele tem paralisado algumas pessoas de tomarem algumas decisões. Porque as pessoas elas pensam assim, tá? E eu não sei se você é essa pessoa. Ela pensa assim: "Ah, eu não sei o que a minha família vai pensar, eu não sei o que meus amigos vão dizer, eu não sei o que os outros vão pensar". E aí você não começa algo que você idealizou com medo do que o outro vai pensar, do que as outras pessoas elas, elas vão dizer. Então, assim, você precisa começar, tá, independente do que os outros vão falar. Porque queira ou que não queira, as pessoas, elas vão falar. Seja bom ou seja coisas ruins, elas vão falar do mesmo jeito, tá bom? Você pode fazer o que você quiser, tá? Para começar do jeito certo e você pode alinhar as coisas, você pode fazer tudo. Você nunca vai agradar a todos, tá? Nunca vai agradar a todos. Outra coisa, você pode fazer o que você quiser, mas sempre vai faltar algo. As pessoas nunca vão estar felizes por completo com você. Não adianta, tá bom? Então, assim, esse medo de errar seu, ele só está prejudicando você mesmo. Você já poderia estar muito bem na vida, você já poderia estar muito bem resolvido ou resolvida, mas o medo tem feito com que você não avance com seus sonhos, com seus projetos e com seus objetivos. Essa que é a grande verdade. Então, assim, faça com medo mesmo. Vá com medo mesmo que as coisas vão acontecer. As coisas não aconteceram da forma que você idealizou, que você pensou, por causa do medo. O medo tem te paralisado. Recentemente eu tive uma conversa com um grupo de irmãos. Uma pessoa, uma juvenil, né? Chegou até a nossa congregação, a nossa igreja e decidiu pelo batismo, né? Mas depois, um grupo de irmãos, eles ficaram sabendo que essa juvenil, ela tem uma vida assim, né? Tão jovem, mas tem uma vida assim muito fora do comum, muito fora dos padrões. E eles então me chamaram, receosos, para conversar e para contar a situação, me falando que eles estavam com medo, com receio, como que a sociedade ia ver a igreja. Preste atenção nessa conversa. Como que a sociedade ia ver a igreja, porque algumas pessoas já tinham tomado a decisão no passado também de frequentar a igreja, tinham esses problemas, a coisa toda, e não ficaram, não foram transformadas como deveriam, não deixaram o evangelho entrar no coração e seguiram depois a sua velha vida, né? A prática da vida que elas viviam antes, e com isso manchou praticamente o nome da igreja naquela comunidade. As pessoas falavam muito mal da igreja por causa de pessoas que a igreja aceitou, né, no seu convívio, mas essas pessoas que foram aceitas na igreja não ficaram e saíram e foram aprontar coisas piores. Tá bom. Aí eu deixei eles falarem, eles conversarem, etc e tal, e eu perguntei o seguinte: queridos, vocês já se perguntaram ao contrário? Como assim? Vocês já se perguntaram, porque até agora vocês estão, o questionamento de vocês é: e se essa pessoa não deixar o evangelho entrar no coração? E se essa pessoa não for transformada verdadeiramente? E se? Aí eu disse: vocês já fizeram a pergunta ao contrário? E se ela deixar o evangelho entrar no coração? E se
ela for transformada? E se ela tiver a vida mudada? E se, e se? Porque aqui entra um ponto importante. O medo, ele faz você pensar só o contrário. Então, se vai dar certo, o que os outros vão pensarem, e se eu não conseguir, e se não der certo, e se... Só o contrário, mas também faça a pergunta, e se der certo? O que vai acontecer se der certo? O que vai acontecer se você postar um vídeo, se você criar o seu conteúdo aí, se der certo, e a tua vida for transformada, e você transformar a vida de outras pessoas, conseguir ajudar outras pessoas? Você já fez essa pergunta assim também ou não? Porque, pegando o ponto ali da história que está falando para vocês, o medo daqueles irmãos era se essa pessoa ia ser transformada, se essa pessoa ia deixar o evangelho entrar no coração. Aí eu falei o seguinte, mas me diga uma coisa, qual é o papel da igreja? O papel da igreja não é investir nos pecadores, nos miseráveis. O papel da igreja não é salvar aqueles que pela sociedade não tem jeito. Eu até disse, se Raabe fosse aqui da igreja de vocês, chegasse na igreja aqui de vocês, que vocês frequentam, Raabe também não seria aceita? Paulo, o destruidor de cristão, também não seria aceito? Não sei o que e tudo e tal. Aí a conversa mudou. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o seu problema aí que está do outro lado da tela, e o meu problema, né, não é só o seu, né, eu não sou o dono da razão, é que nós temos medo. Então imagine se eu tivesse entrado ali no mesmo medo daquelas pessoas. Eu tinha dito, ixi, é mesmo? Irmãos, ainda bem que vocês falaram, me procuraram para a gente conversar, isso realmente eu vou conversar, deixar para depois, etc e tal. Aí, a oportunidade de salvação para aquela pessoa, como que teria sido, né? Por isso que eu disse, o medo, ele tem paralisado algumas pessoas de tomar a decisão e conseguirem êxito, conseguirem sucesso. Para finalizar o vídeo, eu quero que você compreenda o seguinte, tem um texto na Bíblia que Jesus falou, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Aquele que nunca falhou, atira a primeira pedra. Então, você vai começar a gravar os seus conteúdos sobre Jesus ou sobre um assunto que você decidiu e está com medo de errar, vá a si mesmo e não tenha medo de errar. Tá? Depois as coisas vão melhorando, mas vá do jeito que você tiver, comece da forma que você deseja, clique aí, grave, dentro dos matos, na sua casa, tá? Só vá, tá? Eu falei até sofá, né? E eu não vou editar isso aqui não, vai ficar do mesmo jeito aqui, porque tá uma loucura. As pessoas na internet hoje querem ser perfeito, né? Com relação a conteúdo. Edito e faz aquela coisa toda e etc e tal. Faça do seu jeito e Deus vai te abençoar, tá bom? Se você gostou do conteúdo, ficou até o final, muito obrigado. Compartilhe com mais pessoas e vamos que Deus é conosco. Deus te abençoe, forte abraço, Maranata.